agrega valor, aquele conhecimento que é significativo realmente. Gerou um conhecimento, foi significativo para o teu aluno ou não? Então, se não foi, é algo que de repente você tem que mudar, remodelar naquele processo, né? Identidade, eles se identifiquem com aquele conteúdo trabalhado, buscarem o interesse, o que realmente motiva o aluno. Por exemplo, definindo o conhecimento ou habilidade que eles vão utilizar no dia a dia, na rotina, na vida, e que pode ser utilizado na sua vida acadêmica ou na sua vida profissional. Vocês, por exemplo, né, estão aqui por um objetivo. Vocês se identificam com as disciplinas que vocês estão trabalhando, muitas vezes, né? Com a área que vocês querem atuar ou vocês estão atuando. Da mesma forma, tem que ser com o meu aluno. Aquele aluno, ele tem que se sentir motivado para realmente aprender. Nós mesmos, não é tudo que eu gosto, não é tudo que eu gosto de aprender. Mas se eu tenho motivação para aquilo, se eu sinto que aquilo pode fazer a diferença na minha vida, nossa, já tem um propósito, já cria uma vontade, já cria um valor agregado àquele conhecimento, àquele conteúdo, né? Então eu tenho que ter, realmente, eu tenho que valorizar aquele conhecimento. Não adianta eu pensar, de repente, para que serve isso? Por que eu vou estudar isso? É desnecessário. Quando a gente pensa assim, você acaba se desinteressando. A partir desse momento, você não agrega valor. Gente, isso é para tudo na nossa vida, né? Não somente na área educacional, mas em todos os segmentos da nossa vida, né? Nós temos que ter sentido no que nós estamos fazendo. Temos que agregar, nós temos que ter valor nisso, né? Às vezes, até quando nós falamos em desperdício, né? É uma palavra um tanto polêmica, né? Fala, desperdício? Mas conhecimento, informação nunca é desperdício. Sim, dependendo da metodologia do que você está trabalhando, pode ser desperdício, sim. Você pode desprender um trabalho desnecessário que você poderia estar deixando disponível, disponibilizando para estar trabalhando outro conteúdo de uma forma mais eficiente, enfatizando um conteúdo de maior valor para aquele aluno e até na nossa rotina, no nosso dia a dia. Gente, lembrando que o Lean, nós não estamos trabalhando pensando apenas no aluno, nós pensamos no aluno, no professor, em todos os envolvidos no ambiente escolar, porque ela é uma filosofia que ela modifica, que ela trabalha, que ela atua com relação a tudo, né? Todo o ambiente, todo o chão da escola, no caso que nós estamos falando, né? Então, todos os atores envolvidos nesse processo. Então, realmente, evitar o desperdício, até vou estar falando sobre isso também, fechar a torneirinha em vários casos é o imprescindível, né? Acaba otimizando, acaba melhorando, acaba aprimorando tanto conhecimento como o nosso trabalho, melhorando também a nossa eficiência. Sempre, né? Ou seja, né, tudo fluindo, né, de forma contínua. O terceiro princípio na educação, ele visa garantir um aprendizado sem interrupções. Hoje em dia, realmente, a neurociência, né, ela tá muito atrelada com a educação, né, descobrindo como que o cérebro funciona. Tem até uma sugestão aqui de livro para vocês, que é muito interessante realmente. É assim, não sei se acho que vai desfocar, mas depois eu mando para vocês, tá? É assim que aprendemos. Esse livro ele ajuda muito, ele traz questões, né, com relação a como que o nosso cérebro funciona, né, no aprendizado, inclusive. Então, eu acho que é uma dica interessante, depois eu deixo o link aqui para vocês, né, o nome do livro para vocês terem acesso também. Tá? Então, esse terceiro sentido, né, esse fluxo, né, esse aprendizado, ele tem que ter uma sequência, porque para o aluno, realmente, como o nosso cérebro ele trabalha, ele precisa ter aquele conhecimento constante, trabalho constante. Então, se eu paro, por exemplo, eu paro de trabalhar um conteúdo, eu já inicio outro conteúdo, né? Eu desfoco, eu não dou uma sequência lógica. Aquele aluno ele vai acabar tendo uma certa dificuldade de aprendizagem, ele vai se perder, assim como vocês nas matérias. Então, quando você está aprendendo um conteúdo, você foca nele, né? Você vai desenvolvendo aquela aprendizagem contínua, né? Minimizando interrupções. O segredo na filosofia Lean, nesse terceiro princípio do fluxo, é não interromper o conhecimento, fazer com que ele seja contínuo sempre, não pare. É aquela questão, de repente, até com relação aos cursos, né, de licenciatura, né, até de bacharel, inclusive. Por exemplo, você estudou, né, fez teu ensino fundamental, teu ensino médio, tua graduação, você vai para a pós-graduação, não, eu vou parar agora, já tá bom. Não, você pode seguir buscando mais conhecimento, buscando mais conteúdos que possam agregar valor a você. Então, nós acabamos trabalhando com todos os princípios da filosofia Lean ali, às vezes sem perceber muitas vezes, né?
Claro que, às vezes, sem a disciplina. Então, vê-se essa necessidade de ser disciplinado, da gente trabalhar isso com disciplina e estimular os nossos alunos nisso também, né? Sem lacunas, que o conhecimento ele não se interrompa, né? Para que haja realmente a compreensão, para que ele ligue, para que ele faça feedbacks. De repente, eu trabalhei em uma aula, um conteúdo, na próxima aula eu dou uma recapitulada, né? Eu trabalho novamente aquele conteúdo, faço uma pincelada, inicio, faço uma abordagem e sempre faço aqueles ganchos, continuando, como se fosse um período, uma sequência realmente contínua, né? E nós temos várias ferramentas que possibilitam isso. Então, eu vou deixar algumas ferramentas que podem ser úteis para vocês também, né? Nos cursos de graduação, de licenciatura, né? O Kanban é uma ferramenta visual que também ajuda nesse gerenciamento do fluxo de trabalho, né? No ambiente educacional, o Kanban ele pode ser utilizado para rastrear o progresso dos alunos, né? Em diferentes tarefas, diferentes projetos, para gerenciar a programação da sala de aula também, né? E para organizar tarefas e projetos em equipe, né? Isso garante um trabalho seja concluído de maneira eficiente e por ordem também de prioridade. Uma coisa que nós temos que também ter ciência, que tem que ter, o conteúdo tem que ter valor, tem que gerar valor para o nosso aluno, ele precisa ter um fluxo, né? Ele precisa ser contínuo e ele tem uma ordem de prioridade também, né? Então, nós vamos trabalhar sempre de forma contínua para gerar realmente, agregar esse valor para o nosso aluno, já que esse conhecimento seja constante, né, no dia a dia também, que possa ser utilizado. Para gerar valor, ele precisa aplicar na vida dele, no dia a dia. Produção puxada, né? É muito trabalhado com relação a empresas, mas nós adaptamos ao meio educacional. Depois eu vou até passar para vocês as experiências que eu tenho com relação ao projeto, ao sistema Lean, que nós atuamos no Colégio SESI. Na verdade, desde 2018, ele está em trabalho contínuo, mas nas escolas está começando recentemente. Então, é algo novo, né? Estamos todos vendo muitas coisas que podem ser melhoradas, que podem ser adaptadas para trabalhar nessa filosofia. Porque, por exemplo, se eu informar um conteúdo, uma tarefa, no momento que não é necessário, ele pode se perder. E pode se perder o sentido e o valor agregado também nesse conteúdo, na forma como eu estou trabalhando. Isso serve também no nosso aprendizado, né? Nos nossos estudos. Né? Tem que ser naquele momento, por exemplo, você está acompanhando uma palestra e você segue anotando. Lembrando que o ato de escrever, o ato de anotar, ele ajuda, realmente é comprovado, né, a nós aprendermos mais. Então, melhora o nosso aprendizado. Então, o ato de estar escrevendo, anotando durante a palestra, nossa, olha que bacana, que interessante. Naquele momento, não perder o tempo, não perder, como se diz, o fio da meada, né? Aquele momento, olha, que pode ser crucial para o aprendizado. De repente seja um conteúdo que você possa tirar dúvidas depois, possa se aprimorar, possa aprender mais e queira conhecer mais sobre ele também. E aí a tecnologia, né, acaba entrando para facilitar, para ajudar a nossa vida, ajudar o professor, ajudar o aluno, né? E um exemplo pode ser quando o professor ele usa um sistema de gerenciamento de aprendizagem também para fornecer feedbacks instantâneos para o aluno. Por exemplo, um teste de atribuição. Ali no ensino, pode ajustar suas aulas com base nas necessidades imediatas dos alunos. Por exemplo, quando o professor ele percebe que muitos alunos estão tendo dificuldades, estão lutando com algum conceito, ele pode decidir gastar mais tempo nesse tópico na próxima aula. Então, ele fica... Outra coisa, tem que estar atento, né? E, ou se um evento, por exemplo, de repente mudou o rumo da sua aula, mas você está sempre pronto, na hora, para intervir, para resolver, para solucionar esse problema. E aí nós temos algumas ferramentas que eu vou deixar também disponíveis para vocês depois, que podem ajudar no gerenciamento, tanto do aprendizado, né, com aplicativos que podem fornecer aos alunos esse recurso instantâneo, esse feedback instantâneo. Lembrando, nós não podemos perder tempo, né? A aprendizagem é contínua, e é tudo na hora certa, no momento certo. Estou recapitulando, né, os pontos trabalhados. Cada aluno tem o seu ritmo de aprendizado, né? Nós não aprendemos tudo na mesma hora, tudo tem o momento certo, né? Tem muitas vezes até o professor está naquele momento
recapitulando, conversando, mantendo aquele diálogo com o aluno. É aquela questão, às vezes, o professor está tão empolgado, ali trabalhando. Eu falo porque, às vezes, gente, começo a falar, eu não paro. Os alunos até falam, nossa, professor, às vezes parece que tem café na veia. Porque a gente se empolga, né, com um determinado conteúdo e vai falando. Mas deixar esse tempo para os alunos, para eles expressarem as dúvidas deles, né? E teve dificuldade no conteúdo? Opa, é hora de retomar, é hora de voltar, mas naquele preciso, né? E elencando sempre a realidade do aluno, ao contexto do que você está ensinando. Tudo sempre tem que ter um fluxo contínuo, realmente. A disposição dos materiais, tudo isso acaba influenciando no tempo que eu levo, né? Que eu despendo mais tempo, para estar trabalhando, para estar atuando, e uma simples mudança no quadro, no posicionamento do quadro, deixar ele mais prático para o professor e também para os alunos, vai diminuir a dificuldade, de repente, que o aluno tem ali de localizar, né, de enxergar, do professor também, né, torna mais fácil o trabalho. Uma mudança simples, uma remodelagem numa sala, numa biblioteca, por exemplo. Se vocês utilizam laboratórios de informática, uma mudança na organização das carteiras, gente, nós testamos, nós usamos formulários, nós medimos o tempo, porque, Ulinha, nós acabamos cronometrando o tempo que eu demoro. A questão é a eficiência. Se eu quero eficiência, eu tenho menos tempo fazendo uma tarefa, de repente, que não seja tão necessária, e dedicando mais tempo a algo que seja realmente extremamente importante. É aquela questão, prioridade, que nós falamos ali em cima. Nós temos prioridades. Então, se a minha prioridade ela está em consonância com, por exemplo, eu preciso ter acesso realmente ao quadro, eu utilizo muito o quadro, eu tenho que estar próximo, estar bem localizado, o ângulo, o tamanho, a altura, por exemplo, professora, se ela for uma professora de pequena, né, igual eu aqui, ó, gente, e o quadro estiver localizado, são coisas simples, tá, gente? Às vezes que a gente nem percebe. Se o quadro estiver muito alto, eu vou ter dificuldades, não vou? Se eu estiver muito baixo, eu vou ter dificuldades, não vou. Se eu estiver muito distante dos alunos, eu terei dificuldade. Então, às vezes, uma mudança deixa acessíveis os materiais para não perder tempo, né? Para ser rápido, tanto para os alunos, como para os professores, como para a gestão, né? Por exemplo, na gestão, também nos setores administrativos da escola, tudo à mão, tudo de fácil localização. Né? Nós utilizamos até o 5S, com questão também, né, de prioridades, questão de cores também, que é muito importante, né? O auxílio visual também ajuda muito, né? E rápido, velocidade, tudo que for rápido, que for eficiente, for mais eficiente, né, acaba beneficiando tanto os alunos como a gente em sala de aula, né? Então, nós temos que adequar. Eu falo que são mudanças que a gente às vezes nem percebe, uma mudança de localização, de posicionamento, de carteiras, que vai possibilitar, por exemplo, para o professor o melhor fluxo numa sala de aula. Isso, às vezes, a gente acha que, de repente, não seja tão importante, e é o que vai fazer quase toda a diferença. Então, organizar o nosso ambiente, cuidar do nosso ambiente, isso é um dos princípios, né, da filosofia Lean. Está mantendo o ambiente direcionado, limpo, organizado, né? Isso até ajuda os alunos no aprendizado. E ensinar isso a eles também, né? Tá ensinando no dia a dia. Isso que eu estou comentando agora com relação ao 5S. Eu já vou chegar ali mesmo, né? Eu vi aqui um comentário no chat, eu já vou passar para vocês. Com relação aos 5S e como que eu posso estar trabalhando eles também, tá? Lembrando que a gente acaba adaptando alguns princípios que são utilizados na indústria, né, nas empresas, e nós levamos para a sala de aula para aprimorar, tá bom? Mas eu vou trabalhar isso com vocês, vou estar passando agora na sequência, tá bom? Então, ali, por exemplo, ainda falando, né, das ferramentas que eu posso estar utilizando, eu posso estar utilizando aplicativos de aprendizagem, móveis, como aplicativos, como o Duolingo, como o Khan Academy. E lembrando, gente, até um detalhe, né? Os dois estão utilizando a inteligência artificial para melhorar, para otimizar o aprendizado, sabiam disso? Então, estão já otimizando, mas buscando essa melhoria, né? Trabalhando com a filosofia Lean também, né? De uma forma diferente, né? Mas estão utilizando também, tá? Então, em que os alunos eles podem aprender em qualquer lugar, a qualquer momento, mas com o aprendizado já direcionado.
Então, se o aluno ele tem alguma dificuldade, algum conceito, ele pode abrir o aplicativo na hora que ele precisar e obter uma prática e uma instrução imediata também, tá? Outra questão que a gente acaba utilizando muito, principalmente nós professores, e os alunos também, de repente a gente sempre levanta algum questionamento, né, elabora algum formulário para os alunos para responderem, para a gente ter a noção realmente como está o aprendizado, do que nossos alunos estão tendo mais dificuldades ou não. O Google Docs, Microsoft Teams, né? Nós passamos por um período de pandemia, né? Acredito que todos também tiveram muitas dificuldades para se adaptar a essa realidade e nós acabamos tendo que nos adaptar muitas vezes com aulas online. Então, a tecnologia ela acabou auxiliando nessa execução de tarefas, né, no nosso dia a dia. Isso tornou também importante, né, para que ajude nesse momento, para que melhore o aprendizado. Né? Essas plataformas, as plataformas de tutoria, né, inclusive que nós estamos aqui no momento, né, também, né, vários tutores aqui, essas plataformas elas auxiliam o aluno a obter resposta imediata, muitas vezes, né? Então, de repente, por exemplo, eu tô com uma dúvida aqui, ó. Eu já pergunto, vocês estão dando um exemplo, claro, uma dúvida em tempo real. É respondido na hora, é tudo resolvido, é solucionado na hora, né? Essa é uma das funções da tutoria, né? Respostas em tempo real, não perder tempo. De repente, você tá ali executando uma atividade, de repente, tá com dificuldade, espera, para um minutinho, vou parar, vou ali conversar com a minha tutora, né? Vou conversar com o meu professor, já tira e segue, né? Não diminui o fluxo, não para o fluxo, né? Continua, fluxo contínuo. Atentem-se que nós estamos trabalhando todos os princípios da filosofia Lean, um elencado ao outro, né? E, por exemplo, ferramentas de feedback que vocês podem, vou dar uma dica aqui, acredito que muitos conheçam, muitos podem estar utilizando elas em sala de aula, até que vocês comentem, o Kahoot. Né? O Kahoot ele é muito utilizado, ele dá um feedback para o professor em tempo real. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de como eu trabalho em sala de aula com ele. Trabalhei um conteúdo. E na hora de revisar esse conteúdo, para ver se realmente meus alunos estão aprendendo, estão tendo dificuldade, eu já faço quiz. E eles amam, é algo que atrai realmente, que deixa eles empolgados, porque estão brincando, né? É uma diversão. É um jogo, na verdade acaba sendo uma gamificação, né? Então eles estão ali e elabora as questões de revisão e faz os seus alunos jogarem. Isso vai deixar eles empolgados, porque tem uma premiação, tem colocação, tem lugar, e você vê a dificuldade de cada um. Você consegue ter o retorno, você consegue ter o feedback da dificuldade que cada aluno está tendo em cada momento. Eu falo, olha, esse aluno aqui está com mais dificuldade, preciso ficar mais atento, preciso trabalhar de uma forma diferente com ele, né? Então, é uma ferramenta muito bacana que eu posso utilizar para fazer revisões com os alunos também, para estar ali no dia a dia com eles. Então, essas tecnologias, né, como a Just in Time, né, ajuda a deixar esse aprendizado mais responsível e adaptado à necessidade do aluno. Quinto princípio, que é o princípio da perfeição. Um tanto polêmico, né? Ele envolve essa busca, essa melhoria contínua, né? Para a gente se aproximar da perfeição. Lembrando, nós buscamos a perfeição. Não quer dizer que pronto, eu já sou perfeito. Não, eu já fiz tudo correto, né? Eu tenho as melhores condições do mundo, tá perfeito, meu trabalho tá concluído. Ou eu já aprendi tudo, não preciso aprender mais nada, ou o meu trabalho já está maravilhoso, não, está ótimo assim. Não. O quinto princípio da filosofia Lean, que é o princípio da perfeição, ele significa, na verdade, essa busca contínua por nos aproximar da perfeição. Fazer sempre, né, aquela questão. Algo que me agregue valor, estou retomando com vocês. Agregou valor, né? É um fluxo contínuo, eu continuo ali todos os dias, eu minimizo os desperdícios, né? Eu priorizo o que realmente é importante, eu organizo meu ambiente, eu direciono, eu vejo o que realmente importa. E aí eu vou chegar ao quinto princípio, que é o da perfeição, que é o de buscar essa melhoria contínua. E aí nós chegamos no Kaizen, que é essa melhoria contínua, que envolve essa identificação e a implementação dessas melhorias regulares. A melhoria contínua, ela serve para tudo.
Não só para o ambiente escolar, gente, retomando, serve para a nossa vida pessoal também. Então, é vocês buscarem essa melhoria contínua, né? Melhorar o próprio aprendizado. Por exemplo, se eu vejo que eu aprendo melhor lendo livros, então eu tenho que priorizar a leitura dos livros. Se eu vejo que eu aprendo melhor grifando, que eu aprendo melhor assistindo vídeos, se eu aprendo melhor escrevendo, né? Então, eu tenho que ver realmente como eu aprendo. Eu acho que é até um exercício para nós, para vocês também, para fazer esse exercício da filosofia ali na vida, né? Forma eu aprendo melhor. Qual forma eu consigo desenvolver mais? Até questões de horário. Nesse horário, eu não sou tão produtivo. Então, vou me organizar, de repente, nesse horário, vamos testar? E a filosofia Lean, ela implica esses testes, né? Exatamente fazer esses testes, ver o que funciona, testar, ver o tempo que eu levo para executar, ver como que é a qualidade desse aprendizado. E estou colocando isso, pessoal, no aprendizado que vocês têm. Olha lá, tem alguns alunos, algumas pessoas que aprendem ouvindo música. Realmente, até uma dica, o ruído marrom ele ajuda muito na concentração durante os estudos, pelo menos para mim, ajuda muito. Por exemplo, eu estou estudando, eu coloco lá no YouTube um ruído marrom e fico ouvindo. Com aquilo eu consigo me concentrar nos estudos, né? É uma tática, e é comprovado, ajuda muito, realmente. Hoje, né, mais do que nunca, né, nós estamos em uma realidade em que cada vez... nós estamos num momento desse, né? Aqui nós temos, acredito que tenham alunos do Brasil todo, né? Cada um no seu local, cada um na sua realidade e na sua necessidade, né? Então, ali, de repente, eu não tenho... Meu trabalho exige que eu trabalhe por, né, várias horas e eu não consigo, não estou ali na escola todos os dias também, então eu acabo tendo as aulas à distância, as aulas online, e aí, de repente, meu momento de almoço, meu horário de almoço é o horário que eu posso estar tirando dúvidas com o professor, né? Tá ali, então, é aquele momento que eu tenho. Então, ter essa disposição, né, muitas vezes, é uma aflição. E realmente, às vezes a gente depara com essas situações. Eu falo às vezes, olha, às vezes domingo à noite eu estou respondendo meus alunos. Então, por exemplo, à noite eu sei que já começa. Mas professora, atividade é para segunda, né, tal. E já começa, né? Tal, essa atividade mesmo. Eu estou com dificuldade, eles deixam para fazer no domingo à noite, muitas vezes, tá, pessoal? Então, domingo à noite começa. Então, a gente acaba utilizando, às vezes, né, das plataformas para estar respondendo, né? Tá ali mais próximo dos nossos alunos. Eu acho que isso é muito importante, essa proximidade. A partir do momento que ele se identifica também, né, se sente acolhido, né, sente, né, a sua demanda atendida, né, ele aprende mais, ele fica mais feliz. Né? Até comprovado também, né, que essa relação afetiva ela influencia muito também na aprendizagem dos alunos. Né? Tem alguns estudos relacionados a essa demanda também. E torna mais eficaz. Né? O que me motiva? Né? O que enche, né, meus olhos? Né? O que me desperta? Eu falo assim que tem que te causar entusiasmo. Aquele aprendizado que te causa entusiasmo, ele é significativo, né? Dúvidas nós temos sempre, né? Tudo vai depender de várias realidades, né, Thiago? Então, alguns não vão ter acesso a tecnologias que de repente eu tenha comentado, mas tem a outras, né? Então, nós devemos aplicar a metodologia Lean na educação, claro, lembrando que é desafiador? É desafiador, não é simples, mas o importante é tornar o aprendizado mais eficaz para os nossos alunos, aumentar esse engajamento, aumentar, né, aprimorar realmente, né, trabalhar realmente essa questão, né, todos os dias, né, aquele aprendizado contínuo, dia a dia, melhorar como professor sempre, né, e meu aluno buscando o melhor aprendizado, porque detalhe, gente, os seus alunos estarão ali, né, pode ser o meu médico, né, pode ser, né, de repente, o seu advogado, e estarão ali. Ele tem que realmente gostar do que ele faz, ele tem que realmente aprender, ele tem que agregar valor no conhecimento dele, tá bom?